Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e os exércitos de Faraó. Os seus melhores oficiais se afogaram no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como uma palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como uma muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu perseguirei, eu os alcançarei. Dividirei os despojos deles e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o Senhor o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em teus feitos gloriosos, atos de maravilhas? Estendes a tua mão direita, e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgatastes. Com a tua força tu os levastes à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de temor. O povo de Canaã esmorece. Temor e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados com pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabelecem. O reino reinará eternamente, quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar. O Senhor fez com que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui. Ó Deus, perdoe os nossos pecados e fala conosco mais uma vez. Nós, ó Deus, somos movidos pela Tua palavra, somos movidos pela Tua direção. Nada faz sentido se o Senhor não falar, nada faz sentido se o Senhor não decretar. A Sua palavra diz que sem a profecia, o livro sagrado, o povo se desvia, o povo se corrompe, mas pela Tua palavra, pela Tua profecia, nós somos exortados, somos consolados, somos direcionados. E nós queremos isso por meio, Senhor Deus, desse dia de hoje. Obrigado pela oportunidade dos cânticos, obrigado pela oportunidade, ó Deus, das orações. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra lida. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar essas crianças, falar com elas, ó Deus, ali na sala, ó Deus, nos estudos, que o Senhor possa abençoar esta igreja, possa abençoar essas crianças para que elas possam, ó Deus, ter um ensino, um crescimento de graça e de conhecimento, ó Deus, fora do esperado, Pai. Eu te peço, abençoe.
o Senhor, ó Deus, faça uma grande obra desde já e que essas sementes sejam plantadas nos pequenos, nos mais jovens, para a glória do Senhor. Pai, todos os que estão aqui agora preocupados com seus trabalhos, com as suas famílias, com os problemas que parecem estar por vir ou que precisam resolver amanhã, eu te peço, Senhor, não deixa isso nos atrapalhar de ser semeados, porque a sua palavra é uma semente. Abençoe e mostra mais uma vez para nós, que é como diz a tua palavra, basta a cada dia o seu próprio mal. O próximo dia, Deus há de trazer providência, porque Ele é o Senhor. Nos ajude a não perder a providência de hoje por meio da palavra, por causa, Deus, das nossas ansiedades do amanhã. Nós entregamos a ansiedade do amanhã para nos colocar diante do Senhor. Ó Deus, estamos felizes de estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, nós estamos então aqui, depois das pragas do Êxodo. O Senhor derramou 10 pragas e aí o povo, eles atravessaram o Mar Vermelho. E uma coisa que eu fiz questão de frisar é que quando eles estavam na frente do Mar Vermelho, o faraó tinha deixado eles irem embora e eles foram por um caminho que não era o caminho mais fácil. Deus direcionou eles pelo caminho do deserto. Eles chegaram então numa situação que tinha na frente deles o mar, do lado tinha deserto e do outro tinha montanhas, e atrás o faraó que tinha deixado todo mundo embora, ele falou, nós vamos lá e vamos matar eles. Então eles chegaram numa situação em que novamente eles estão espremidos, e o texto sagrado vai dizer que eles começam a murmurar e dizer, Senhor, por que o Senhor nos tirou de lá? Não era melhor a gente ter morrido no Egito, que lá pelo menos tinha covas para sepultarem cada um de nós, e todos nós ficarmos mortos ali, mas pelo menos com dignidade. E começaram a fazer esse clamor a Moisés, essa reclamação a Moisés, até que Moisés fez uma oração, falou, Senhor, o povo está reclamando, eu não sei o que faço, nós estamos realmente cercados, e agora? O que nós vamos fazer? E aí Deus disse a ele, Moisés, diga ao povo que marchem, estende o cajado. E o texto sagrado diz então que Moisés estende o cajado, as águas se abrem e o povo começa a seguir. Aqui tem uma coisa muito importante que eu levo para a minha vida, como um ensinamento cristão, que é essa questão de muitas vezes a gente está orando na hora que tem que agir e outras vezes a gente está agindo na hora que tem que orar. Isso é uma coisa muito séria e é o que eles passaram aqui e eu faço questão de repetir isso. Porque se você olha a situação, você percebe que eles estão encurralados. Mas Deus tinha falado lá atrás, quando morreram os primogênitos, os primogênitos lá no Egito, Deus já tinha falado, pega e vai embora. O faraó deu tudo, deu os despojos, os animais que sobraram, tudo, era para ir embora. Então eles chegaram ali, Deus tirou eles do Egito, eles estavam na frente do mar. Agora é óbvio que eles não entenderam muito bem, porque se eles fossem pelo caminho mais rápido, que era lutar contra os filisteus, eles perdiam a guerra, eles eram um povo preparado para a guerra. Deus leva eles para outro lado, e aí eles começam a murmurar. Então são duas coisas que eu deixo aqui de primeira mão aqui, é uma recapitulação, que olha, pare de murmurar, se Deus falou para você avançar, avance. Agora, se você não tem uma palavra de Deus, fique orando até que você a tenha, mas não murmure. Seja uma pessoa grata, A Bíblia diz que nós devemos orar em todas as situações, Deem graças a Deus em tudo. É o que a Bíblia nos ensina. Então, a murmuração é um pecado terrível. É um pecado de falta de fé. É um pecado de declaração de que Deus não é suficiente. Foi o que eles fizeram. E ali eles, na frente do mar, eles começaram a orar. E Deus está dizendo, mas não é hora de orar. É hora de partir, é hora de avançar, é hora de seguir em frente. Então, eu tenho certeza que existem muitas pessoas que estão orando porque não querem obedecer a Deus. Olha que interessante. Existem muitas pessoas que estão orando porque não têm fé. Isso é uma coisa interessante de você pensar, não é?
Porque se Deus mandou eles avançarem e eles estão orando, é porque eles não têm fé. É porque eles são acovardados. E é isso que a Bíblia fala sobre, por exemplo, né, que o covarde, ele não vai herdar o reino dos céus. Né? Aquela pessoa que for covarde, que não anda, que não faz segundo a palavra de Deus, é o que Jesus disse, né? Aquele que me nega nesse mundo, eu vou negar ele no reino do meu Pai. Então isso é covardia, né? Você se acovardar de falar que você é cristão, é uma covardia. Então, isso é uma coisa muito séria. Então eu peço que você reflita nesse momento da sua vida, se o que você está precisando é orar ou agir. Porque muitas vezes, né, o que está precisando é agir e você está orando, ou é orar e você está agindo. Então, a gente sempre faz essa troca maluca, né? Que a nossa mente ela é muito louca e ela tenta deixar a gente paranoico e fazer a gente usar até as coisas de Deus, né, para fazer coisas erradas. Então, você vai ver na palavra de Deus várias pessoas usando, né, os próprios princípios bíblicos de forma errada, não é verdade? Não foi o que Satanás fez? Falou para Eva, ô Eva, é só comer do fruto, né? Mas aí a Eva vai falar assim, não, mas Deus não disse que não é só para comer. Ele falou que não é nem para encostar aí. E aí eles começam uma relação, um diálogo, né? Porque não é só essa questão de comer, tem que encostar, come, é só uma fruta, vai abrir os seus olhos, você vai ficar igual a Deus. Qual o problema? Não foi ele que deu a ordem? Qual o problema de ficar igual a ele? Você entende? Então, aí a conversa se estabelece, né? E é o que a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Satanás com Jesus também, não foi? Ele usou a palavra de Deus corrompida. Ele disse, tu não és Deus? Por que você não se lança daqui? Está escrito que Deus dará ordem, Salmo 91, aos teus anjos ao teu respeito e vai te buscar. Se você se lança daqui agora, você está provando para mim que você é Deus. Por quê? Porque você não vai cair lá no chão. Porque os anjos do Pai vão te procurar. Mas Jesus não precisava provar nada para o diabo, não é verdade? Tanto que não provou e não fez o que o diabo queria. Então, isso acontece muito. Usar a palavra de Deus no momento errado, da forma errada, traz muita desgraça. Bom, no capítulo 15, então, eles estão atravessando, terminando a travessia final, e eles vão entrar aqui num ponto muito bonito, né, que eu acho, e é uma coisa que a Escritura vai falar bastante, que é, no caso, o primeiro cântico. A primeira vez que uma música é cantada na Bíblia é cantada por Moisés. E Moisés, ele também foi um salmista, a gente sabe disso. Moisés escreveu o Salmo 90, ele escreveu o Salmo 92, se eu não me engano. E o primeiro canto da Bíblia, está aí, se você olhar no verso 1, estiver acima, acho que não tem aí, é o canto de Moisés. Moisés vai cantar ao Senhor. E a música sempre esteve muito ligada à gratidão, à adoração. Primeira coisa que eu queria falar é que a gente pode definir, por favor, escute isso, a gente pode definir, sim, de forma bem rasa, né, a música da seguinte forma. Existem as músicas de adoração a Deus, existem as músicas que são para a contemplação do homem, e existem as músicas que são para, como é que eu vou dizer, esqueci a palavra aqui agora, para a profanação do ser humano, para a desgraça do ser humano. Bom, a primeira coisa é, a música deve ser usada para a glória de Deus. O Senhor é o Criador da música, o Senhor é aquele que entoa, né, que faz com que os anjos entoem nos céus cânticos sem parar. A Bíblia diz que, né, no redor do trono de Deus, os anjos estão sempre cantando, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Ali, né, os 24 anciãos também, que está em Apocalipse, né, cantando ao Senhor. E, assim, todos os mártires também, né, esperando a volta de Cristo Jesus, né, entoando também, né, gritos da pedida da volta de Cristo, mas também com adorações. E a igreja que está sempre adorando. A igreja, ela veio para adorar.
Então, nós nos reunimos para cantar músicas que dão glória a Deus. Hoje em dia, essas músicas elas são, infelizmente, chamadas de músicas gospel, ou música evangélica. A verdade é que não existe música gospel ou música evangélica. O que existe são músicas, que vão trazer você a falar, a cantar, a exaltar o nome de Deus. O povo fez mais ou menos assim, eles colocaram assim, música evangélica e música do mundo. E isso confundiu a cabeça de muita gente. Então tem muita gente que tem esse momento, de pensar, não, agora é o momento da música do louvor. É tipo assim, tá pegando a estrada, opa, é o louvor agora, Está chegando em Goiânia, peraí, bota o Bruno Marrone, ou a do Leonardo, Ei, Goiânia, sei lá o que, eu cheguei. Então, assim, a galera é muito louca com esse trem de música, porque eles realmente acham que tem, uma parada mesmo assim de distinção. E não tem. O grande problema é quando nós começamos a cantar músicas que fazem apologia a algum tipo de pecado. Algum tipo de pecado. Então o problema está em ouvir músicas, por exemplo, a gente sabe, assim, eu não sei, eu nunca ouvi até hoje ninguém falar de uma música, por exemplo, de funk que não tenha coisas erradas. Eu nunca vi, sabe? Está enraizado dentro daquele estilo musical, sabe? Então, assim, é um problema muito grande. Agora, o que acontece? Nós, como seres que viemos de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, nós somos seres que amamos a música e que também usamos ela para contemplação. Um casal pode se unir para contemplar uma boa música e comer um bom jantar, por exemplo. Então, nós adoramos a Deus sozinhos também, no nosso quarto. Muitas vezes a gente vai lá e liga um som. E eu sempre aconselho você a fazer isso. Quando você for adorar a Deus, ligue um som de adoração e adore a Deus ali, se você puder ajoelhar, tal, e adore a Jesus e tal, com a Bíblia aberta, orando os textos bíblicos. Isso é maravilhoso. As músicas de contemplação, que você vai passar, ouvir elas em momentos agradáveis, com pessoas realmente coerentes, com pessoas que têm realmente noção, Porque você se envolver com pessoas que não têm noção e começar a meter um monte de música, aí não vai dar certo também. E é muito importante, então, a gente entender que há tempo para cada música. Tem uma banda que é muito boa, que eu gosto dela, não vou nem citar o nome não, mas, por exemplo, ela está acostumando agora a ir nas igrejas e cantar música do Raul Seixas, música do Cazuza. Eu gosto das músicas do Cazuza, do Raul Seixas, mas não é para culto. Não é para a gente vir aqui e cantar isso antes de louvar. A gente está aqui, por isso que eu falo, aqui é culto, gente. Culto de quê, pastor? De libertação? Não, aqui é culto para Deus. Entendeu? Não é a hora da gente cantar a música do Raul, não é a hora da gente cantar, entendeu? Nada disso. Então, tem outro pastor aí também que começou e tal, com esse negócio aí. Não é a hora, entendeu? Simplesmente não é a hora. Então, o problema não é a música, o problema é o momento. Então, a gente precisa entender muito bem isso. E agora, na hora da vitória, que Deus deu vitória a eles sobre todos os inimigos, que eles fizeram, adoraram a Deus. A música foi feita para a glória de Deus. Eu e você precisamos entender isso. Muitas vezes a gente vence e a gente vai festejar com música, mas às vezes a música também não é para Deus. Entende? Jesus, sempre que ele passava um dia inteiro fazendo milagres, fazendo coisas para a glória de Deus, ele subia ao monte e adorava ao Senhor, Deus sozinho depois. Nós, se nós tivermos uma bênção muito grande, geralmente o que nós vamos fazer depois? Comer uma picanha. Nós invertemos a ordem de como agradecer aquele que nos abençoou. Se cai agora na sua conta R$1 milhão, talvez você vai sair até no meio do culto e ir no melhor restaurante de Goiânia hoje,
porque não dá para comprar nada, né? Já está tarde. Então, esse é o grande problema. A gente inverte a ordem de como, sabe, usar as músicas. Então, Moisés cantou, ele entoou um cântico ao Senhor de glória profunda. Aí, ó, cantarei ao Senhor no comecinho, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar e o cavalo e o cavaleiro. Você vê que essa expressão aqui, ó, ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro, ela está escrita pelo menos 3 vezes só no capítulo 15. Isso é para você ter uma ideia de como era poderosa, né, a manifestação dos cavalos de Faraó e dos cavalos e dos carros de Faraó. Era uma coisa muito poderosa, era uma coisa que fixava os olhos e dava medo ao coração. Então a gente está falando de um profeta que já viu milagres de Deus, estamos falando de um homem que já tem a confirmação de que Deus está na vida dele, e mesmo assim, quando ele olha, dá medo. Então, sabe, o negócio é sério. Então, quando ele vai cantar, ele faz questão de frisar isso, né? Eu penso comigo que é porque ele estava com muito medo dessa situação específica dos carros e dos cavalos. E aí ele vai e compara Deus com um guerreiro. Isso é maravilhoso. Então ele vai, né, trazer a música, não é, para a terra. E no cântico dele ele vai dizer: o Senhor lançou os cavalos, os cavaleiros, porque o Senhor é o único. O Senhor é aquele que destrói. O Senhor é o quê? É o único guerreiro que, na verdade, vale a pena temer, é o Senhor. É isso que ele vai dizer aqui nessa parte do cântico. E eu quero dizer isso, né? Em segundo lugar, toda música que nós formos entoar a Deus tem que ser a manifestação máxima de alguma coisa humana que já exista. Por exemplo, às vezes eu oro assim: Deus, eu não sei que palavras dizer para o Senhor agora, porque não há em nenhum vocabulário, de nenhuma língua que exista no mundo que consiga expressar a grandeza do Senhor. Entendeu? Você está trazendo para a terra, né, uma manifestação máxima de alguma coisa que acontece. Foi o que ele fez, né? Não existem guerreiros bons? Ele disse: Senhor, o Senhor é o único que é digno de ser chamado de guerreiro. É como se você fizesse algo, né, desse sentido, entendeu? Senhor, não há nada, não existe problemas que possam fazer o Senhor parar, fazer o Senhor ser paralisado. O Senhor é Deus que soluciona todos os problemas. O Senhor é maior do que tudo, entende? Nós somos chamados a adorar dessa forma. Só que, às vezes, a nossa adoração ela vem se tornando pequena. Gente, eu bato tanto isso na tecla, sabe? A teologia de João Batista tem que voltar. João Batista disse: é necessário que eu diminua, o meu coração, eu preciso entender que eu sou menor do que Deus. E como ele disse para Jesus, é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Né? Então, a gente precisa disso, a gente precisa que as nossas adorações voltem a ser adorações onde a gente, né, se diminua, onde se diminua o nosso privilégio, o nosso eu, né, as nossas vantagens, e o nome de Deus comece a ser glorificado. Entende isso? Vamos lá. O texto diz o seguinte: águas profundas encobriram, como pedras desceram ao fundo. Senhor, a tua direita foi poderosa em poder. Senhor, a tua direita despedaçou os inimigos. Ele está usando uma palavra que é muito usada no Antigo Testamento, que é a questão da mão direita. Né? A mão direita era a mão da força, sempre foi considerada a mão da força. Isso assim, até na época da Idade Média, muitos anos depois aqui, né, tinham pessoas que morriam por não serem destras, né, não serem canhotos. Eu sou canhoto, por exemplo. As pessoas achavam que isso era um sinal de maldição, né, e matavam muita gente por causa disso. Então, o falar que Deus, né, é aquele que despedaça os inimigos com a sua destra, ele está dizendo: Senhor, a sua mão é forte, a sua mão é a mais forte que existe. Você vai lá, por exemplo, em Isaías, aí Deus está dizendo o quê? Eu estou te segurando com a minha mão direita. Você vai encontrar esse termo, então, várias vezes,
Porque Deus está querendo dizer, eu estou te segurando com a maior força que existe. Por isso que o texto diz, eu estou te segurando com a minha mão direita. Né? Deus, então, com toda a sua força, segura o povo de Israel e Moisés canta, Senhor, o Senhor nos segurou com a maior força que existe, com a maior força que já veio sobre essa terra. Verso 8 diz, pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei, mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundou como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti? Olha, ele está adorando a Deus e falando agora assim, Deus, agora não são mais os nossos inimigos. Quando o Senhor abriu o mar, eu percebi claramente que eram os teus inimigos que se levantaram contra a tua pessoa. E o Senhor simplesmente abriu os mares, fechou o mar ali na presença deles e tudo foi destruído, né? Todos os carros, tudo que eles levaram para tentar tomar de novo o povo do Egito foi destruído. Olha, tem uma coisa importante, eu não sei se vocês acompanham muito, mas um dos grandes erros que o povo de Deus comete é copiar coisas específicas, sabe? Por exemplo, se você for lá no Mar Vermelho agora e disser assim, Senhor, se o Senhor já abriu o mar para o povo de Israel, por que o Senhor não pode abrir para mim? E começar a tentar andar. Sabia que aconteceu isso? Em 1986, né, lá na Califórnia, não lembro o lugar, mas 3 jovens cristãos, eles disseram, Pedro andou sobre as águas. E eles, muito fanáticos em oração, eles disseram, nós vamos andar. E eles foram então para um rio tentar andar sobre as águas e eles morreram lá, sabe? Então, o grande problema é a gente tentar copiar uma coisa que é específica. É por isso que o que a gente está fazendo com esse texto aqui é mostrar os princípios, não dizer para você caminhar sobre as águas do Mar Vermelho. Não é? Por exemplo, vocês estão acompanhando lá aquela igreja, lá nos Estados Unidos, que as pessoas estão fazendo um culto enorme, que agora o culto já parou, ficou mais de uma semana tendo culto, né? Que eles estão falando de um avivamento, não sei, talvez você não tenha visto. Ficou mais, tipo assim, um culto lá começou e tal, e aí ninguém foi embora, né? Deus se moveu e o povo ficou lá mais de uma semana no culto. E aí um monte de gente começou a sair de um monte de país, pegar avião para ir para esse culto, para ficar na porta, para dormir na calçada, e sei lá o quê, como se estar na calçada de um lugar que supostamente Deus está agindo fosse levar você a receber algum milagre. Então, o grande ponto é, quando alguém me perguntou, pastor, você acredita nesse avivamento que está tendo? Eu disse, acredito. Antes dele ser televisionado. A partir do momento que ele entrou na mídia, para mim ele acabou. Por quê? Ele acabou porque agora os que já estão lá, eles já estão em busca de metodologias para fazer esse trem continuar acontecendo. E Deus não é esse negócio de continuar acontecendo. Deus faz quando Ele quer, sabe? É por isso que eu não dou conta. Não dá para a gente colocar o culto aqui na igreja e falar o culto do milagre. Não dá, gente. Como que eu vou falar o dia que Deus faz milagre? Não dá. Eu não sei, ninguém sabe, ninguém pode ter essa prepotência tão grande. Então, eles fizeram, eu acredito que Deus se moveu lá, mas para mim acabou no momento em que os interesseiros começaram a chegar. Era igual no caso de Jesus, multiplicou pão lá para as pessoas. Quando os interesseiros começaram a chegar, Jesus disse, vocês estão atrás de mim só por causa de pão, mas vocês vão ter que comer do meu corpo e do meu sangue. Aí eles falaram, que mensagem dura, e aí começaram a ir embora. Os discípulos, Jesus perguntou aos discípulos, vocês não querem ir embora também não? Os discípulos responderam, não, de jeito nenhum, nós queremos ficar, né? Então, assim, essas coisas mais difíceis fazem as pessoas irem embora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que Deus,
ele tem certos tipos de chamados para nós, como esse chamado que ele deu aqui para Moisés e para Israel, nós temos que cumprir, sabe? Que a gente precisa cumprir, porque não é um chamado para outra pessoa. Não é algo que Deus quer que outra pessoa faça. Ele quer que você faça. Não é aquele negócio, Senhor, usa ele, não me usa, né? Não é aquele negócio, uso de trás, eu não, da frente não. É você. É você que tem que fazer. E aqui no caso foi Moisés que fez. Foi ele que entoou esse cântico, né? Deus então foi aquele que engoliu eles com o mar e com a terra, como o texto está dizendo. E aqui tem uma passagem muito bonita também, que vai dizer que a irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés, ela começou a cantar e a dançar. Olha outro problema. Olha, se você perguntar para mim assim, pastor, existe ministério de dança na igreja? A minha pergunta é não, a minha resposta é não. Se eu colocar aqui algumas garotas e alguns rapazes, né, sempre meio afeminados, para ficar dançando aqui, e eu ficar aqui atrás sentado, o que você vai entender disso? É uma adoração a Deus? Eles dizem que sim, pelo método, não pela essência. Então, Miriam, ela começa a dançar, e ela começa a tocar o tamborim, e ela começa então, né, diante de toda Israel, glorificar o nome do Senhor, e todo mundo começa a dançar e começa a cantar. Esse é o grande ponto. As pessoas dizem, pastor, Miriam dançou, Davi dançou, nós também queremos dançar. Olha, quando o Senhor, nosso Deus, ele está se movendo, como nos dias de Davi, quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta, eles estão então se movendo diante de um fato real. Hoje em dia o que acontece é que as pessoas tentam copiar o Espírito Santo. E eu quero deixar essa mensagem com você, porque ela é forte. Hoje em dia acontece poucos milagres porque as pessoas copiam o Espírito Santo. Olha, um irmão esses dias me disse assim, pastor, existe falar em outras línguas? Eu disse, dentro da minha concepção, o que eu acredito que existe algum tipo de língua assim, que eu falo para minha edificação diante de Deus. Aí ele vai me dizer assim, como funciona isso? Eu disse a ele, comigo aconteceu que eu nunca quis ninguém colocar a mão em mim e falar para me repetir palavras. Eu, orando, no começo da minha fé, no meu quarto, sozinho, eu tive, né, uma visitação de Deus. Deus falou coisas comigo, Deus colocou coisas no meu coração, e essas coisas são as que me sustentam de pé até hoje para pregar o Evangelho. Se não fossem as coisas que Deus colocou dentro de mim, naquele dia que eu entendi, eu já estava convertido, mas se não fosse aquelas coisas que Deus colocou no meu coração, talvez eu teria parado. Deixa eu te falar só uma coisa. Olha, eu servi a 4 pastores aqui em Goiânia. O primeiro, ele me falou para me casar com uma moça que ele tinha envolvimento com ela, que era simplesmente para o dele não ficar na reta. Então, eu quase me casei com uma mulher que era uma concubina de um pastor. O segundo pastor que eu tive, né, eu era auxiliar dele, fui ajudar ele a levantar uma igreja, a gente ia levantar a igreja até no tijolo mesmo, a gente ajudou pra caramba lá e tal. Descobri, ele tinha 2 famílias, ele tinha uma família com a esposa dele que ele casou certinho, novinho, 6 filhos, e tinha uma outra família que ele tinha 2 filhos, né? Esse foi o segundo pastor. O terceiro pastor que eu tive foi ajudar ele aqui no Parque Amazonas para ser pastor auxiliar, e ele engravidou uma moça da igreja que já era casada. E aí eu também tive que sair da igreja, né? E o quarto pastor que eu tive, você vê, fui lá na igreja, congreguei com ele, e agora ele vai ser preso aí por causa desses negócios do MEC aí, que ele estava envolvido nessa propina aí dessa confusão que aconteceu aí no negócio do MEC. Então, a verdade é que se Deus não tivesse me visitado e falado comigo, eu tinha largado esse trem de igreja. Porque o que eu jamais vi foi coisas ruins, sabe? E aí você fala, meu Deus, mas para que ficar isso então com esse tanto de coisa? Simples. Deus
marcou o meu coração. Mais do que essas pessoas marcaram o meu coração, Deus marcou o meu coração. Entende isso? Então, quando Deus te marca mais profundamente do que as feridas da terra, você não desiste, você continua avançando. Então, eu quero te dizer isso. Olha, quando o Espírito Santo fizer algo na sua vida, certo? Fique com aquilo, porque aquilo vai te sustentar, aquilo ali vai te fazer ficar de pé. E outra coisa, não tente imitar ninguém. Olha, se eu posso te dar um conselho eu nunca quis imitar ninguém. Eu nunca quis, igual eu estou falando aí, as pessoas ficam botando a mão na cabeça dos outros e ficar repetindo palavras. Eu nunca quis nada disso. É igual eu sempre falo. Gente, é verdade, eu nunca quis ser evangélico. Quando eles me levaram para a igreja, eu saía da igreja, ia fumar. Eu não queria, eu estava realmente ali para afrontar os caras, e aí, sei lá o que, não, estou aqui porque me chamou, não pode fumar não, estou indo embora, sabe? Então assim, eu nunca quis esse negócio de ser evangélico para te copiar alguém. Então quando você é assim, você decide no seu coração, eu não quero nada que é uma cópia do Espírito Santo. Eu não vou ir nessa igreja que o povo manda eu passar debaixo de pano para ser abençoado. Que pano é esse? Ah, porque Paulo tinha uns lenços, e quando o lenço dele tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Que isso? Está escrito uma vez. Só isso. Não fala que isso acontecia todo dia, não. E Pedro e Tiago, que curaram aquele leproso lá. Quantas vezes que Pedro e Tiago não subiram e não desceu aquele lugar lá para fazer orações? E foi uma vez só que houve o quê? A cura. Não tente copiar o Espírito Santo. Ore todos os dias e peça: Espírito Santo, renova a sua graça na minha vida. Renova o seu poder. Me faz sentir o que é seu para mim, o que é teu para mim. Porque eu não quero viver experiências que são mascadas. Essas coisas não são verdade. Eu não posso viver isso. Então, por que tantos lugares crescem tanto? Eles crescem porque eles tentam reproduzir algo que foi feito uma vez só. Então, não reproduza. Ore a Deus e peça: Senhor, eu preciso de uma palavra específica para a minha vida, para seguir da forma correta. Então, o texto vai terminar aí com com a Miriam, com a irmã de Moisés, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, que Arão também é irmão de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamboris e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo, o seu cavaleiro. Ela está cantando e dançando para a glória de Deus, sabe? Agora você vai ver essas igrejinhas, as meninas com as roupinhas sensuais, dançando na igreja. Deus não está falando nada lá. Tá? Aquilo lá é simplesmente uma forma de você trazer mais atrativos para o culto. O culto vai ficar mais bonito. Você pode botar um monte de coisa que faz o negócio ficar século 21, entendeu? Mas o negócio mesmo da Bíblia é a gente se voltar para o que está escrito. Então, ela dançou e cantou, chamou as mulheres. Vamos cantar para a glória de Deus. Não é para ninguém ficar vendo, não. É para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. Ó Senhor, o Senhor é digno de toda glória e nós te pedimos que o Senhor possa nos ensinar o tempo de cada coisa. Está escrito: há um tempo e um modo para cada coisa debaixo do céu. Ajuda-nos a saber o tempo de te adorar. Ajuda-nos, ó Deus, a puxar as pessoas para a adoração. Nós queremos ser líderes de adoração, assim como foi Moisés, como foi Miriam, assim como foi Israel nesse tempo em que eles passaram por essa enorme dificuldade. Eu quero te glorificar, ó Deus, porque tu tem nos dado uma palavra de bênção
e tem colocado a sua mão direita estendida na nossa direção. Eu quero te glorificar, Senhor Deus, porque a sua palavra para nós, nessa noite, é uma palavra de auxílio, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra, Senhor Deus, de vitória, porque nós vamos ganhar essa guerra. Por mais que o faraó se levante mais uma vez, agora é definitivo. Ele morreu no meio daquele mar, quando as duas paredes de água caíram ali por terra. E o povo do Senhor te exaltou, glorificou, cantou, bendisse o nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cantar para ti. Ajuda-nos a saber a hora certa de usar a música. Ajuda, Pai, cada um que tem o dom da música, dos instrumentos, ó Deus, a fazerem para a glória do seu nome, fazerem sempre para entoar, Senhor Deus, cânticos que te bendizem, cânticos, Senhor Deus, que são aprovados. Ó Deus, nós estamos felizes por esse momento. Ó Deus, estamos felizes por saber que a música é algo maravilhoso e é algo que vem do Senhor. O Senhor continue, ó Deus, nos ajudando, nos aprimorando, nos abençoando em tudo. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar, porque nós sozinhos não damos conta. Então derrama graça sobre nós, Senhor Jesus. Derrama, ó Deus, misericórdia. Derrama, Senhor Deus, poder sobre nós. Nós precisamos disso. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se assentar, então, nesse momento? Estava falando agora que eu lembrei, eu até pensei que ia usar isso na pregação, mas hoje eu estava andando de carro, aí parou um carro do meu lado com aquela música lá, daquele grandão lá tocando lá, né? Falei, pô, já deu, né? Brinquei com ele, né? Já era tarde, né? Falei, pô, já deu, tipo assim, de ouvir a música uma hora dessa. E ele falou, é verdade, sei lá o que, te trocou, né? O som. Aquele grandão lá cantou aquela música horrorosa, que não sai da cabeça do povo, né? Só Jesus para ter misericórdia. Então, né? Então, realmente, você vê, a música tem um poder muito grande de ensinar as crianças, né? Eu que estudei num colégio cristão, assim, quando eu fui para a igreja depois, sabia coisas demais da Bíblia por causa das músicas que aprendi. A música é um instrumento de aprendizagem, né? Instrumento pedagógico, assim, maravilhoso, né? Graças a Deus pela música, e ela vai ficar até o final conosco aí como um instrumento de adoração, né? E acho que foi Agostinho que disse que quem canta, né, ora duas vezes, né? Quem canta ao Senhor está fazendo duas orações ao mesmo tempo. Pessoal, vamos passar para as contribuições. Se você quiser contribuir, o William está com o envelope, se você quiser contribuir no envelope. Ajuda-nos, ajude a igreja. Vamos avançar. Vamos orar para que Deus possa trazer mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas. Se você quiser abençoar pelo Pix ou pelo QR Code, você pode fazer isso também. Mas vamos botar no nosso coração esse propósito da igreja ter mais pessoas para serem edificadas. A gente sabe, é um lugar importante estar aqui, é um lugar importante estar na igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, te agradecer pela vida de cada um que está aqui, pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um dos seus filhos. Deus, eu sei que a vida não é fácil, eu sei que tem muitos dias que nós estamos cansados, estamos de mau humor, muitos dias nós estamos tristes, muitos dias nós temos muita responsabilidade, mas eu te peço, Senhor, põe alegria no nosso coração, põe no nosso coração paz. Ajuda-nos, ó Deus, a dormir em paz, porque a sua palavra diz, em paz eu me deito e eu pego no sono. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, ó Deus, que temos enfrentado lutas difíceis na vida. A vida não é fácil, mas que o Senhor nos abençoe. Pai, eu te peço que a igreja seja um local que cresça, que seja um local, ó Deus, que seja realmente um quartel para a gente vir e se preparar de novo para as batalhas da vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor abençoe a generosidade de cada um, que a igreja fique de pé, que a igreja possa crescer, ó Deus, em espiritualidade, crescer em maturidade, crescer em número,
que o Senhor possa nos preparar para tudo isso. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos nos colocar de pé? Se você quiser, você já pode colocar no gasofilácio, se você vai fazer no gasofilácio. Domingo nós estamos aí, então, às 19 horas, tá bom? A gente vai fazer alguma coisa de casais? Amém. Então vamos orar encerrando. Que Deus abençoe o restante da sua semana. Amém? Senhor, nós oramos, nós te agradecemos por este culto. Agradecemos, ó Deus, pela palavra desta noite. Que a tua palavra, ó Deus, seja guardada em nossos corações. E que nós possamos praticá-la todos os dias. Nos leve em paz para o nosso lar. Ó Deus, nos dê o restante de semana abençoado em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Está encerrado. Que Deus abençoe.